Você já ouviu falar do silício? Esse elemento químico, de número atômico 14, é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, ficando atrás apenas do oxigênio. Os dois, juntos, são encontrados na natureza na forma de silicatos, que são esses íons de forma tetraédrica. Mas você deve estar se perguntando, por que isso é importante? Bom, os silicatos são os principais minerais formadores de rocha, compreendendo até 90% da composição da crosta terrestre. A unidade fundamental que os compõe são os tetraedros de sílica, que são, junto com os óxidos, as unidades fundamentais que compõem a Terra. As diferentes combinações das unidades fundamentais com os outros íons presentes na Terra geram uma grande variedade de minerais, que, por sua vez, compõem distintos tipos de rocha que são importantes para entender o passado e o desenvolvimento da Terra. A capacidade da sílica de formar compostos com diferente grau de complexidade faz com que pelo menos 40% dos minerais comuns pertençam a essa classe. As propriedades químicas da sílica permitem desenvolver ligações entre os tetraedros em configurações estruturais diversas. Esse tipo de ligação de tetraedros, através do compartilhamento de oxigênios, que aumenta a coesão da rede cristalina, é conhecida como polimerização e é a origem da ampla variedade das estruturas dos silicatos. O grau de polimerização depende de diversas condições de formação ou cristalização dos silicatos. E um exemplo seria a temperatura, que quanto maior for ela, menor é o grau de polimerização. E o contrário também acontece. Os silicatos, eles são subclassificados, então, baseados no grau de polimerização do tetraedro, no caso que cada um esteja isolado, que estejam em duplas isoladas e assim por diante. Cada um desses grupos recebe um nome diferente. Nós temos os nesosilicatos, que acontecem quando os tetraedros de sílica permanecem isolados e não há o compartilhamento de oxigênios uns com os outros. Alguns exemplos são a olivina, a granada, a cianita e o topázio. Nós temos também os sorosilicatos, no qual os tetraedros são unidos em duplas isoladas, compartilhando um único átomo de oxigênio. Alguns exemplos deles são os epidotos e as hemimorfitas. Temos também os ciclosilicatos, onde cada tetraedro compartilha 2 oxigênios, formando anéis de 3, 4 ou 6 tetraedros. Alguns exemplos são a turmalina, o berilo e a cordielita. Em seguida, temos os inosilicatos, no qual são silicatos que formam cadeias infinitas. Estas podem ser simples, compartilhando 2 oxigênios para cada tetraedro numa linha, ou duplas, no qual possuem tetraedros compartilhando tanto 2 como 3 oxigênios, formando uma cadeia de anéis. Alguns exemplos são os diopsídio e a rhodonita. Temos também os filosilicatos, onde cada tetraedro de sílica compartilha 3 de seus oxigênios com tetraedros adjacentes, formando planos. A caulinita, a muscovita e o talco são exemplos dessa subclasse. E por último, nós temos a subclasse dos tectosilicatos, que são os silicatos de maior grau de polimerização, onde os tetraedros de sílica compartilham todos os oxigênios, obtendo um arranjo tridimensional altamente coesivo. Diferentes tipos de quartzo fazem parte dessa subcategoria, bem como outros minerais, como a zeólita. Finalizando aqui, as maiores dificuldades desse vídeo foi realizar ele, propriamente dito, fazer a gravação dele, e o tempo, manter em 4 minutinhos. E é isso, muito obrigada!